Meu nome é João, eu tenho 25 anos, sou engenheiro ambiental, moro aqui desde que eu nasci, acho que eu cheguei com 1 ano. Crescer em Niterói, especificamente em Icaraí, foi bem fechado, porque acho que durante boa parte da minha adolescência eu conheci até pouco de Niterói e do Rio de Janeiro. Fiquei bem fechado em Icaraí. Ia para a escola, acho que em Santa Rosa, que é quase Icaraí, ou São Francisco, e jogava basquete em Icaraí, os amigos eram de Icaraí, tudo de Icaraí, eu fiquei bem fechado. Aí depois da faculdade, conhecendo gente do Rio e tal, aí eu comecei a ir para outros lugares, mas eu fiquei bem aqui. Especificamente em Icaraí tem escolas muito tradicionais, assim, o Abel, São Vicente. O Salesianos não chega a ser Icaraí, mas parte desse circuito de escolas tradicionais. E as pessoas, assim, se conhecem por escolas. Ah, você é do Abel, conheço tal gente do Abel, não sei o quê. Né? E rola essa divisão. As pessoas de determinadas escolas têm estereótipos, assim, pré-definidos, né? Pessoas mais ricas, em geral, são do Gay-Lussac, que não é Icaraí, é São Francisco, mas vem de lá. Cheguei a estudar no Gay-Lussac por 2 anos. Tem o São Vicente, que é uma escola mais religiosa, assim, bem tradicional. O Abel também tem esse aspecto mais elitizado. Os Salesianos um pouco menos, mas também é elitizado. É tudo elitizado, assim, próximo de Icaraí e redondezas. Eu fiz muitos amigos no esporte. Eu joguei basquete no Clube Central de Icaraí durante 7 anos da minha vida, né? E foi uma das coisas que me fez assim abrir a cabeça para outros lugares, né? Fiz grandes amigos de São Gonçalo, do Rio, até de outros lugares do Brasil que vinham jogar aqui. Os amigos do Gay-Lussac eu quase não tenho contato, que foram meus amigos de infância. Isso é muito curioso, né? Porque foram amigos que eu tinha desde que eu nasci, ou desde a primeira série. E aí depois da sexta, eu fui para os Salesianos, não me adaptei ao Gay-Lussac. E hoje em dia eu mantenho pouquíssimo contato com esse pessoal de lá. Mas tenho amigos dos Salesianos também, porque são amigos que eu fiz e que tem relação com música, que é uma coisa que eu levo até hoje. O Leon, que é o guitarrista da minha banda, o Gil, o Gabi, o Matheus. São todos salesianos. E faculdade também fiz muitos amigos, muitos amigos. Interesses em comum, né? Meio ambiente e tal. Quando você está num grupo muito uniforme, como pensar diferente, né? Acho que exige assim uma força espiritual muito grande para sair das bolhas. E uma coisa engraçada é que meu melhor amigo hoje, ele viveu uma história totalmente diferente da minha, né? Ele nasceu no Morro do Estado, cresceu lá. E até os 20 anos, eu acho, com 20 anos que ele saiu de lá. E ele fala, pô, eu tinha um ódio das pessoas de Icaraí imenso, né? Que são outra bolha, assim, né? Ele olhava para o pessoal do Central, que era de Icaraí, e atravessava a rua. Conflito de classe, né? Acho que acho que tem um aspecto muito real, assim, de você olhar para uma pessoa que tem uma situação financeira melhor, por herança, por obra do destino, sabe-se lá o quê, e falar assim, por quê, né? E também, quando você cresce num ambiente com muita violência, você olha para fora com olhos de violência também, né? Mas ele diz que mudou isso com a aproximação, não foi nem minha, assim, eu já conheci ele estava assim, super paz e amor. Eu lembro de eu pequeno, quando eu fui pegar o meu primeiro ônibus para os Salesianos sozinho, eu estava no ponto, aí passou o ônibus e tinha muita gente simples dentro do ônibus, e aí o pessoal começou a gritar, entra Playboy, entra no ônibus, e eu fiquei tipo, sabe, com medo. Então é um conflito mesmo, mano. Eu acho que nos outros bairros isso rola menos, esse conflito rola menos. Uma coisa interessante, engraçada de Icaraí foi o mapa de votação da última eleição, né? Tipo, Niterói inteiro votou num candidato e Icaraí votou em outro.
É tipo um quadradinho, assim, no meio de Niterói. Então tem a cor, assim, azul e um verdinho. E esse verdinho era do candidato que falava que ia limpar Niterói. Sabe-se lá o que é isso. É uma coisa que, assim, que soa bem pra quem é de Caraí. Limpar Icaraí. Quem mora em Caraí tem uma relação muito particular com a praia. Rola um orgulho, assim, é uma praia muito bonita. Ao mesmo tempo as pessoas não utilizam ela de forma completa. Eu falo por mim mesmo, eu nunca entrei com o corpo inteiro na água de Caraí. Porque existe uma lenda de que é uma praia muito suja. Não é uma lenda assim total, né? Mas ela tem o nome de Cocoraí, por exemplo. Em 2015 ela chegou a ser liberada para banho. Em 2016 já não é. E ao mesmo tempo isso não é sinalizado. Então o pessoal de Caraí, tipo, vai fazer o quê? Então às vezes é Cocoraí, às vezes é Icaraíbe que chamam. Uma coisa engraçada da relação de quem mora em Caraí com a praia é que as pessoas usam muito o calçadão da praia. Para muita coisa, para protesto político, para andar com os filhos, para tudo. Só que a areia em si são pessoas de outros bairros que vêm, sabe, usufruir da água, da areia. E é muito nítido, assim, você observar essa divisão dessa utilização, né? E a gente que é de Caraí usa a praia de Taquatiara, Cambuinhas, de outros bairros. Pra gente sair de Caraí e ir para uma praia, fora a praia de Caraí, que a gente praticamente não usa, a gente tem que pegar um ônibus que, se a gente não tiver carro, e bicicleta não dá, porque não tem condição, o ônibus demora cerca de 40, pode chegar a 1 hora para chegar numa praia, assim, que faz parte da nossa rotina, assim, de final de semana, né? Itacoatiara faz parte da nossa rotina de final de semana. Então, 40, 50 minutos para chegar de ônibus. E Cambuinhas, assim, não rola, porque é um condomínio praticamente fechado, só se você tiver carro para você entrar. E os próprios moradores de Cambuinhas não aceitam que o ônibus entre lá. Então, porque não é fechado de verdade, qualquer um pode entrar. Só que o acesso é muito difícil. É uma praia muito de elite, as casas lá são muito grandes. E aí rola esse sentido de exclusividade, né, com a praia, assim. Então, não é que eles não deixam entrar ônibus, mas gente de poder influenciando, assim, provavelmente com acesso à política prática, né, e que fazendo força para não rolar o acesso à praia. O cenário musical de Niterói é muito curioso porque tem muita banda independente. Sei lá, se eu for pensar aqui, eu vou citar umas 30, assim. É muito fácil pensar em banda independente em Niterói. Mas circular em Niterói não é fácil. Os espaços são muito restritos, assim. Hoje em dia até rola um esforço da prefeitura. Tem o projeto Arte na Rua, uma coisa de ocupação de espaços públicos com música. Mas, em Caraí, por exemplo, acho que eu nunca toquei em Caraí. Porque não tem... Não, toquei na praça por causa da prefeitura e tal. Mas espaço, de fato, em Niterói é uma coisa difícil. Em Niterói, de vez em quando abre uma boate, por exemplo. E aí a boate, assim, fica encharcada de pessoas, sabe? As filas imensas. E todo mundo comenta da boate nova. E aí, de repente, depois de um ano, fecha. Porque todo mundo para de ir. E aí abre outra, com outro nome, mas dizem que é tipo o mesmo dono mesmo. O cara tá tipo mudando de local só para, sei lá, incentivar as pessoas a curtirem umas coisas. Umas coisas que eu nem sei se elas curtem, porque elas param de ir, né? Foi boate casa, não sei, umas coisas assim. A galera independente de música em Niterói tá produzindo coisa de indie rock psicodélico. A galera de São Francisco tem mais uma tradição de reggae, MPB.
Mas é engraçado isso, porque parece que a galera que tá envolvida com música se assiste muito, então todo mundo meio que se sustenta, assim, mas quem não tá, eu não sei até que ponto apoia isso ou tá ligado nisso. É, o estilo de música que rola mais em casa de show é sertanejo, eu acho. Eu acho, também não frequento muito. Não, nenhum problema com sertanejo ou com rock, mas acho que é o que rola. Música eletrônica também. Acho que uma boa trajetória para uma banda independente em Niterói é sair de Niterói, assim, fazer show em outros lugares, fazer show no Rio, fazer show em São Paulo, meter a cara mesmo, sabe? Acho que é isso. Mas assim, de qualquer jeito, eu acho que não é só de Niterói, acho que é uma coisa geral. Existe uma barreira assim com o mainstream que é uma coisa muito inexplicável, né? Você vê CDs, Elza Soares, que foi tipo o melhor CD do Brasil no ano. Não, não foi citado pelas maiores, né, redes de televisão. Muito artista novo, assim, muito elogiado pela cena independente, mas ignorado pelo mainstream, que é uma coisa muito misteriosa pra mim, essa barreira. Eu acho que tem diferença no cenário musical e diferença no cenário de apoio à música entre Niterói e Rio de Janeiro, sim. Eu acho que no Rio de Janeiro é, a coisa é mais efervescente. Eu acho que Niterói tem uma coisa muito de blocos, assim. Tipo, Icaraí é uma coisa, São Francisco é uma coisa. Talvez o Rio de Janeiro seja um pouco mais efervescente nesse sentido. Lógico que tem Zona Sul, Zona Norte, mas talvez as fronteiras culturais sejam um pouco menos delimitadas que aqui. Aqui são muito bem delimitadas. A distância de Niterói para o Rio modifica bastante coisa na minha percepção de cidade. Tem modos de falar que mudam, por exemplo. A gente fala italiano, o pessoal do Rio fala joelho, pro salgado. A gente fala fulano é de tal cidade, aí o pessoal do Rio fala fulano é da... Ou, enfim, tem essas diferenças culturais. Mas, pelo que eu ouvi falar do começo da história de Niterói, quem veio pra cá, no começo montar a cidade, era gente do Rio que tinha dinheiro para bancar ficar longe e queria meio que ficar distante das coisas. Do Rio, do caos. E aí eu acho que como resultado disso a gente tem uma cultura um pouco mais distante das coisas mesmo, assim, um pouco mais egoísta, um pouco mais alienada, assim. Eu acho que no Rio eu sinto um pouco menos desse sentimento. Eu sinto menos desse sentimento, ficou estranho, né? Mas pode ser. Para ir para o Rio de Janeiro trabalhar, eu trabalho em Botafogo, ou eu pego ônibus, barca, metrô, ou eu vou de ônibus direto. Ônibus, barca, metrô, por incrível que pareça, é mais rápido, mas é mais estressante. Porque as pessoas que estão indo para o Rio, em geral, estão indo trabalhar. E a impressão que dá é que rola uma competição, assim, dos lugares da barca, sabe? Ou então para pegar o ventinho da janela. É meio desconfortável. E eu tenho preferido de ônibus, porque é mais barato, demora mais, mas eu consigo pelo menos ouvir uma música mais tranquilo, estudar alguma coisa. Acho que o trânsito tem um aspecto positivo, dependendo do ponto de vista, nesse sentido. É chato, né, assim, gastar 3 horas por dia indo e voltando. Se for para pensar, é surreal. Mas acho que tem situações piores que a minha também. Não chega a ser desconfortável na prática. Quando eu fiz vestibular, eu passei para faculdades do Rio e para a UF. Eu fiz a opção para a UF porque é do lado da minha casa. Assim. E eu acho que isso rola muito em Niterói. Assim. A gente faz opções pelo que é próximo, né? E isso eu acho que distancia a gente de todo o resto, que é importante às vezes conhecer, né? Mas, assim, na época eu fazia muita coisa por Niterói, eu jogava basquete em Niterói.
É isso, aí eu fiz opção pelo mais prático, ia de bicicletinha para a faculdade. Eu acho que a engenharia ambiental me deu uma percepção diferente da cidade. É, uma coisa curiosa do curso é que a gente convive com muita gente diferente. Tem gente muito ligada ao espectro mais de engenharia mesmo, sabe? Mais técnico, mais... E muita gente menos ligada a esses aspectos, mais ligada com o aspecto ambiental, social. Tem muita gente que sai para fazer mestrado em sociologia, enfim. Eu acho que isso me deu uma noção de cidade diferente, porque eu consegui entender talvez um pouco mais as diferenças entre as percepções e também a cidade, o aspecto físico da cidade em si, né? Por exemplo, depois de uma chuva, a Praia de Caraí fica imunda, porque é a água da chuva levando resíduo sólido para as praias, né? Isso acontece sempre. Assim, Niterói tem, acho que 90% do esgoto tratado. E aí você se pergunta, pô, de onde está vindo esse lixo? É dos resíduos sólidos urbanos, tal, da coleta. Ou do Rio de Janeiro. A rua mais elitizada aqui é Moreira César. É a rua que vem logo depois da praia. E eu acho que a ideia da prefeitura era fazer meio que um polo de moda, assim. E aí começaram a colocar piso de granito, na verdade. Que eu acho que é 4 vezes mais caro que pedra portuguesa. E isso gerou uma polêmica na cidade, porque por conta das prioridades, né? Você vê escola fechando, vê bairros esquecidos e granito no chão da Moreira César, né? E as justificativas são engraçadas, né? Eu já ouvi justificativa, por exemplo, que é para você poder andar de salto melhor. Mas ao mesmo tempo tem justificativas cabíveis, que é acessibilidade, por exemplo, de cadeirante. A pedra portuguesa não é boa para cadeirante. Só que eu acho que é uma justificativa assim que arranjaram depois, sabe? Será que estão pensando em granito na cidade toda para acessibilidade de todo mundo? Acho que não. E aí o quarteirão da Moreira César com o Miguel de Frias, que termina em Caraí, e Álvares de Azevedo tá fechado ali com granito. Assim, no meu bairro, que é Caraí, eu acho que a prioridade talvez fosse segurança pública, mas ao mesmo tempo talvez seja uma visão um pouco centrada demais no que rola aqui, porque é o bairro mais assim, confortável, com os melhores serviços, com tudo de melhor, rola aqui, entendeu? Então, ao mesmo tempo que os assaltos que têm rolado de madrugada me afetam mais diretamente, eu entendo que tem outros lugares de Niterói que precisam mais de um esforço público do que o lugar que eu moro. E aí são lugares que precisam de esforço público em todos os sentidos. É difícil até numerar prioridade. Morar em Caraí é muito confortável. Tem seus problemas, né? Mas os serviços são bons, assim, é prático. Tudo em 200 metros você consegue fazer. Eu acho que para morar em outro bairro, eu até moraria em outro bairro de Niterói, talvez por questões financeiras, assim, ou por um espírito aventureiro qualquer, morar no Rio também. Tenho vontade de morar na região oceânica também, mais perto das praias que eu vou. Mas perderia por outros lados também, de praticidade. Até proximidade com o Rio, porque Icaraí é muito próxima do Rio. A Ponte Rio-Niterói é praticamente a única conexão que a gente tem com o Rio, né? Dá pra fazer a volta, mas é inimaginável fazer hoje em dia. Acho que a Ponte Rio-Niterói representa essa conexão, assim. É engraçado como alguns tipos de barreira física podem mudar a relação entre espaços divididos por uma distância parecida, né? Talvez 15 quilômetros no espaço dividido por terra não fossem tão distantes na prática, culturalmente, mas 15 quilômetros divididos por água,
já muda tudo, né? E aí você tem uma faixinha assim que liga as duas coisas. Eu acho que um dia ideal no meu bairro seria do lado da minha namorada, Júlia. É, é, com o Cine Arte, certamente vendo um filme no Cine Arte UF, que é o cinema que voltou agora, que é da UF, que é tipo nossa resistência cultural em Niterói, que passa filmes super bons, super bem selecionados. É, daria uma voltinha na praia de bicicleta, tomaria aguinha de coco, ensaiaria com a minha banda. É, acho que é isso, acho que dormiria bastante também. E não sei, acho que ir pra praia, talvez, sem trânsito.